Decidi inverter a ordem aqui, gente, porque vocês já vêm trabalhando com equações separáveis lá da seção 1.2, então não ia ser um assunto muito novo. Eu sei que vocês trabalhando sozinhas, a dinâmica é um pouco diferente, então eu vou tentar ser mais conservadora, tentar manter os assuntos e as novidades um pouco mais devagar. Tanto que eu estou mandando o material mais lento do que a gente faria em aula, que é para ver se todo mundo consegue fazer pelo menos essa parte sozinho e a gente só revisa no retorno. Aqui, gente, essas funções m e n, que parecem meio misteriosas, elas aparecem naturalmente quando a gente faz a separação de variável, como a gente fazia lá na seção 1.2. Então, eu simplesmente vou usar multiplicações e divisões para passar variáveis de um lado para o outro, de forma que de um lado eu tenha só variáveis de um tipo, por exemplo, x, e do outro lado só variáveis do outro tipo, por exemplo, y. Chama a atenção de vocês que nem sempre isso é possível, tá? Isso vai ser aplicado em alguns tipos de problemas. Encontrar uma equação para as curvas integrais será equivalente a encontrar a solução dessa equação diferencial. Em alguns casos, se usa esse termo equação para as curvas integrais, porque nesses casos não é possível isolar o y em função do x. Mas também pode ser usado de uma maneira mais geral, e é equivalente à solução da equação diferencial. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a equação das curvas integrais, que é o que a gente fez e está dentro do quadro. Isolando o y, nós chegamos em duas funções, uma com 1 mais a raiz e a outra com 1 menos a raiz. E temos que nos perguntar qual dessas funções faz sentido. As duas não vão ser solução, porque quando a gente tem um problema de valor inicial, mais adiante a gente vai ver isso, ele tem solução única, dentro de algumas condições. E nesse caso, essas condições são cumpridas. Então, como escolher qual é a função solução? Nesse caso, nós precisamos olhar novamente para a condição inicial. A condição inicial diz que no zero, o y vale menos 1. Se vocês substituírem no lugar do x zero, vocês vão ficar com duas opções. Uma é mais raiz de 4, se pegar o sinal positivo, a outra menos raiz de 4, se pegar o sinal negativo. Pegando o sinal positivo, nós não vamos ter menos 1 como resposta,
Vai ser 1 mais raiz de 4, que dá 1 mais 2, que é 3, que não coincide com a condição inicial. Já se a gente pegar o sinal negativo no zero, vai acontecer o quê? 1 menos raiz de 4, que fica 1 menos 2, que é menos 1, que é a condição inicial desse problema. Por isso, a gente escolhe somente a função com o sinal negativo. Para determinar o intervalo no qual a solução existe, precisamos considerar dois fatores. Primeiro, possíveis restrições da equação diferencial e, segundo, restrições à própria função. Nesse caso, se vocês olharem a equação diferencial original, ela é dividida por y menos 1. Como o y menos 1 está no denominador, isso significa que o y nunca pode ser idêntico a 1. Ele não pode ser a função constante 1. Dessa afirmação, dessa restrição, nós tiramos uma implicação de que aquela raiz quadrada que aparece na solução do PVI não pode ser zero, porque se ela for zero, o y fica igual a 1 e anula o denominador da equação diferencial original. Esse é o primeiro resultado. Além disso, nós temos que descobrir quando que essa raiz existe. No caso de uma raiz quadrada, ela existe sempre que o que estiver dentro dela for maior ou igual a zero. Como aqui não pode ser zero, nós vamos considerar que o interior da raiz tem que ser maior que zero. Já usamos a condição inicial na integral que ia de 75 até t de temperatura e de 0 até t de tempo. Agora precisamos determinar o k. Para encontrar o k, precisamos de outra informação dada no problema. Ainda não usamos o fato que após 10 minutos a temperatura da sopa é de 45 graus. Usaremos agora esse fato.
Precisamos também a derivada de y em relação a x. Para isso, derivamos a expressão acima, considerando que v é função de x.